Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Hora do nosso Pensa Manaus Rotina, o professor e sociólogo da UFAM, Marcelo Seráfico, está conectado conosco para o nosso espaço de reflexão e informação de todas as segundas-feiras. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Bom dia. Oi, Rafael, Jenny e ouvintes, bom dia. Muito obrigado. De volta depois de 2 semanas, né? Seja bem-vindo. Bem-vindo de volta, professor. É sempre bom ter aqui as suas informações, as suas análises. E os ouvintes, claro, gostam, adoram. Professor, hoje o nosso tema, como nós conversamos antes, é falar sobre violência e guerra. Mas o tema que a gente vai abordar, além, obviamente, de tratar do conflito que tem mexido tanto com as pessoas, né, tem gerado tantas opiniões, tantas discussões, é falar também sobre a imagem que acaba sendo repassada por setores da mídia, a imagem que é repassada também por setores institucionais de determinados grupos, que isso também gera violência e guerra, não é, professor? Isso, Rafael. Veja, o que é uma guerra, né? Se a gente parar para pensar, digamos, de uma maneira mais abstrata, a gente pode reconhecê-la como um fenômeno extremo de violência. E extremo no sentido, primeiro, de que envolve a possibilidade legal de liquidação do outro, né, de assassinato, né, de por fim a vida do outro, que é aceita legalmente e às vezes legitimamente. Então, é um fenômeno que expressa momentos conflitivos da vida social para os quais não se chegou a um consenso em torno de modos pacíficos de enfrentá-los. E a vida social, em boa medida, é feita de conflitos, mas é feita também da tentativa de enfrentamento desses conflitos em vistas a promover o que nós passamos a chamar de justiça, né? E a justiça assentada em alguns critérios vinculados modernamente à ideia de garantia de direitos e de direitos relacionados à possibilidade de que todos experimentemos uma vida livre e igualitária. Então vejam, quando nós estamos diante de qualquer guerra, seja ela a guerra da Ucrânia, seja ela agora o conflito entre Israel, né, e os palestinos, nós estamos diante de situações extremas em que essa violência é mobilizada contra determinados grupos. O que nós devemos nos perguntar? De que maneira uma guerra é legitimada? Ou de que maneira o conflito e a visão que se tem sobre aquele que é objeto do conflito se tornam socialmente aceitas, ou pelo menos se cria sobre aquele que é objeto da violência, né, uma visão que quase que o criminaliza. Me parece que para entender isso, nós precisamos sempre fazer um esforço de, digamos assim, abstrair da situação imediata, quer dizer, do ato ou dos atos violentos, e buscar na história o que faz com que as relações se precipitem a esse ponto. De que maneira se tornou possível que um grupo, uma organização política, nesse caso específico, como o Hamas, tenha promovido um ato violento contra Israel e como esse ato se traduziu na declaração de uma guerra pelo Estado de Israel contra, não outro Estado, mas contra um grupo de pessoas que vivem num determinado território. Essa história já é longa, né? E nós vimos acompanhando na imprensa, de maneira quase que naturalizada, as agressões que vêm sendo experimentadas por parte expressiva dos palestinos. E essa região se converteu num grande impasse mundial, não é apenas do ponto de vista dos palestinos. Se tornou um grande impasse mundial na medida em que em torno dela circulam existem interesses que nem sempre são declarados, mas que envolvem o controle da região por estados nacionais que sequer
lá estão. Eu falo especificamente do Estado norte-americano. Os Estados Unidos da América do Norte já fizeram guerra contra vários países do mundo, e aí estados nacionais mesmo, né? E para fazê-las, promoveram uma imagem extremamente negativa dos grupos contra os quais promoveu a violência. Esses grupos envolvem os vietnamitas, envolvem os cubanos, envolvem, e aí não foi guerra, mas foi a declaração, digamos, de uma luta contra o que se chamava de comunismo, né? No Chile, no Brasil, no Uruguai, na Argentina. Então, em diferentes momentos da história, nós temos determinados interesses que nem sempre aparecem claramente para a maioria das pessoas, mas que são verbalizados, que são comunicados a partir dos meios de comunicação, né, dos jornais, das TVs, agora da internet, que procuram criar uma imagem do outro, o outro que luta por interesses distintos daqueles que marcam, nesse caso, o sionismo, que não é a mesma coisa que os judeus, o Estado de Israel, e os cidadãos e cidadãs daqueles países. Quer dizer, isso nos leva a uma reflexão e precisa ser levada a sério, vinculada a qual é a conexão, afinal, dessas políticas de Estado, dos Estados que declaram guerra, e os cidadãos e cidadãs desses Estados. A posição do Estado de Israel, a posição do Estado norte-americano, corresponde à posição dos cidadãos e cidadãs israelenses, corresponde à posição dos cidadãos e cidadãs norte-americanos. Essa questão é fundamental, porque ela nos ajuda a pensar em qual é o fundamento legítimo dessa brutalidade, dessa violência. E o que faz com que, ao invés de se buscar uma saída pacífica, seja para esse conflito, seja para o conflito que está acontecendo na Ucrânia, se procure reforçar o belicismo, produzir mais armas, vendê-las, de modo a controlar determinados espaços em que habitam pessoas para assegurar interesses que, na maior parte dos casos, não são nem confessados. Então, esse é um tema que também nos leva a pensar em como nós qualificamos aquelas pessoas ou indivíduos que, não tendo seus direitos assegurados, são muitas vezes jogados, né, dentro de relações violentas e passam a ser cunhados pelos meios de comunicação, por muitos formadores de opinião, como bandidos. Quer dizer, é outro tipo de violência, não é uma guerra, mas é uma espécie de demonização do outro, que abstrai da história que criou aquela própria circunstância, aquela própria situação que tem a ver com relações extremamente injustas, né, que ao invés de apontarem no sentido da superação das desigualdades, né, na criação de uma sociedade, de um lugar para se viver, que promova a igualdade e a liberdade, na verdade, busca assegurar um tipo de igualdade, um tipo de liberdade apenas para alguns, né, que em geral constituem a minoria. Professor, a gente está falando sobre imagem, a imagem que se passa, e a gente tem observado aí muitas manifestações de apoio, né? Isso em vários lugares do mundo, a gente viu isso aqui também, inclusive nas casas parlamentares, muitas manifestações de apoio ali a Israel, né? E aí é óbvio que aqui ninguém vai discutir essa questão de quão brutal foi o ataque realizado a Israel, do quão brutal aquilo que foi feito porque de fato a questão dos sequestros e tudo mais. E são atos, são crimes cometidos pelo Hamas. E muito se entra na discussão, né? Israel está só se defendendo. E aí a gente vê esses bombardeios todos e tudo mais. Existe essa imagem passada de que ali a gente tem um combate ali ao grupo terrorista, ao Hamas, e a gente sabe que, infelizmente, isso é muito mais profundo, né? A gente vê um conflito ali de anos e anos, como o senhor já trouxe pra gente aqui, e fica essa imagem de que o Hamas é a Palestina, né? O que de fato não é. Sim. E que de fato Israel, para um outro lado também, é uma grande força opressora ali, e a gente vê também que tem os israelenses que também sofrem com esse conflito, ou seja, é um conflito, é uma guerra que tem essas vítimas, né, de todos os lados, e que essas imagens que são repassadas, elas acabam prejudicando o entendimento das pessoas do mundo em relação a isso. Rafael, é muito importante essa observação, porque ela nos ajuda a ver que quando se abstrai da história
né? Então, portanto, se abstrai da descrição do que é o Hamas, de quem ele representa, e se abstrai da descrição de o que é o Estado de Israel, o sionismo e, atualmente, um governo de extrema-direita, nós acabamos não entendendo os processos que levam a esses conflitos, violentos de todos os lados, né? Mas com uma penalização de uns muito maior do que de outros, e nesse caso dos palestinos, né? E a gente acaba sendo jogado num processo de formação da própria opinião que, menos do que compreensão e análise, envolve mexer com os nossos sentimentos mais profundos, né? E com a manifestação de posições, às vezes, irracionais. E posições que revelam muito mais um certo tipo de compromisso com convicções pessoais que se formam à revelia, muitas vezes, dos fatos históricos, né? Porque um dos fenômenos que nós acompanhamos hoje no mundo é o que se vem chamando de dissonância cognitiva, né? Quer dizer, essa dificuldade de compreensão das relações sociais a partir de critérios objetivos. E quando isso acontece, ao invés de nós gerarmos um ambiente de debate, de esclarecimento democrático, o que se faz é reforçar preconceitos, reforçar posições sectárias, extremadas, né? E, portanto, criar um ambiente em que dificilmente teremos solução pacífica e democrática para qualquer problema. Né? Nós vivemos e ainda vivemos no Brasil uma situação assim, né? E isso não interessa, em geral, precisamente a maioria das pessoas que vêm sendo privadas de direitos, né? Lamentavelmente, isso implica uma certa concepção da política, uma certa compreensão sobre o que é a política. A política como uma forma de resolução pacífica dos conflitos. E quando nós assumimos a guerra como uma possibilidade legítima, isso significa o fracasso da nossa compreensão e da nossa capacidade de mobilização e organização no sentido de preservar vidas, né? De reconhecer que toda vida tem um valor igual, seja ela de quem for, e que as situações de violência, né, elas tendem a nos levar para o caminho inverso daquele que seria desejado, né, para quem milita contra a violência. Na verdade, se reafirma isso. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado por mais uma coluna, mais um Pensa Rotina aqui em espaço de reflexão, de informação, na Band News Difusora, para a gente também levar compreensão aos ouvintes e às ouvintes aqui da Band News. Tamo junto, muito obrigado aí pela gentileza e muito obrigado por trazer sempre esse esclarecimento, professor. Eu que agradeço, Rafael, Diene, ouvinte. Boa semana a todos. Boa semana, grande abraço. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Começa agora o Manaus em 60 segundos. Espaço Público. Entrando na contagem regressiva, a Prefeitura